Olá, pessoal do Bairro Trevo. Junto com a matéria Teoria da Produção Habitacional, o trabalho a seguir discute sobre a análise da produção social da tipologia habitacional. A pesquisa está sendo desenvolvida pelas alunas do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, Cristina Xerém, Isadora Lobo, Maria Luísa Porto e Paloma Silveira. A seguir, apresentaremos os sumários com os tópicos que serão tratados ao longo do vídeo, sendo eles a história do bairro Trevo e sua inserção urbana, a linha do tempo da história do bairro, o perfil dos moradores do bairro Trevo, a introdução à história da habitação no Brasil, a história da habitação no Brasil, a história do programa Minha Casa Minha Vida, a tipologia habitacional Minha Casa Minha Vida, sobre o residencial Recanto da Lagoa e, por fim, seu processo construtivo. Iniciando as discussões a respeito da identificação do bairro e sua inserção urbana, serão apresentados os diagnósticos iniciais da área. O conjunto Minha Casa Minha Vida está localizado no bairro Trevo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e fica nas proximidades do principal ponto turístico modernista da capital mineira, a Lagoa da Pampulha. Desta forma, o terreno da habitação é cercado por uma área verde e está em uma região onde o valor da terra é muito valorizado. O bairro analisado surgiu na década de 70 a partir da subdivisão de um terreno denominado Paracatu, e desde o início da sua urbanização, os lotes eram destinados a grandes propriedades, como chácaras, sítios e casas com até 2.000 metros quadrados. Entretanto, mesmo localizado em uma região privilegiada e valorizada na cidade, o bairro Trevo está distante da região centro-sul da cidade. Bem, fazendo uma inserção na cidade de Belo Horizonte, apresentamos primeiramente ao lado esquerdo da tela um mapa com a marcação da Regional Pampulha. Logo depois, no recorte, temos a marcação do bairro Trevo. E por fim, à direita, está representada um mapa do bairro. Além de estar próximo ao conjunto arquitetônico da Pampulha, estão locados no bairro o Centro de Treinamento do time profissional do Cruzeiro Esporte Clube, a Toca da Raposa 2 e o Parque Municipal do bairro Trevo. Este parque foi criado pela Lei Municipal nº 10.441 em 23 de março de 2012. Com uma área de 23.940 metros quadrados, foi parcialmente implantado por meio de orçamento participativo. Ele é equipado com um campo de futebol e uma quadra e está localizado na microbacia do Onça e na bacia do córrego Olhos d'Água, na Avenida Francisco Negrão de Lima, sendo uma importante área de preservação verde. A seguir, iremos apresentar algumas informações sobre a linha do tempo do bairro Trevo e a sua história. Tudo começou em 1970. O bairro Trevo se originou a partir da subdivisão do terreno Paracatu e assim deu início aos primeiros loteamentos do bairro. Como já dito anteriormente, os lotes eram destinados a grandes propriedades, como chácaras, sítios e casas com até 2.000 metros quadrados. Durante o período de 1970 até 1999, se tornou um bairro da região administrativa da Pampulha, sendo uma área mais residencial e natural, cercado por uma área verde. No ano de 2000, iniciaram a construção de condomínios residenciais na área e de casas de alto padrão. E, por fim, em 2020, concluíram a obra do Recanto da Lagoa, um residencial voltado para pessoas com baixo poder aquisitivo, que será discutido ao longo do trabalho. Dando foco na implantação da tipologia habitacional, apresentaremos uma série de diagnósticos sobre a área que o residencial se localiza e o seu processo de construção. Tratando sobre as tipologias habitacionais, é evidente o perfil residencial do bairro, com uma concentração de lotes vagos em sua porção superior direita. É nítida a deficiência do bairro em relação a comércios e equipamentos urbanos. Além disso, a parte de lazer do bairro se mostra extremamente deficiário, contando com apenas 2 áreas de esporte e lazer e uma academia a céu aberto. Da mesma forma que os setores tratados anteriormente, a quantidade de creches, escolas públicas e escolas particulares no bairro é muito pequena em relação ao número de moradores. Tratando sobre os acessos ao centro da cidade, vale destacar que o bairro está a 15,3 quilômetros de distância dele, o que implica na necessidade de utilização de transportes públicos. Os pontos de ônibus não são organizados de forma homogênea no bairro, tendo algumas porções do bairro sem implantação deles. Como ponto positivo do sistema de ônibus na região, podemos destacar a presença da Estação da Pampulha em suas proximidades, garantindo a possibilidade de transporte relativamente rápido pela exclusividade das pistas do sistema de transporte móvel instaurado na cidade de Belo Horizonte. O bairro não dispõe de um sistema de saúde desenvolvido,
e a população necessita deslocar para outras regiões a fim de garantir um atendimento médio em um hospital ou em clínicas especializadas. Introduzindo sobre o perfil dos moradores do bairro Trevo, o bairro é um grande atrativo para os moradores que desejam ter uma vida mais próxima à natureza, tanto pela área de preservação existente no bairro, quanto pela proximidade às áreas de entorno, que são equipadas com espaços de lazer e espaços livres urbanos. Além disso, o bairro está inserido em uma localização privilegiada próxima à Lagoa da Pampulha e que possui alguns pontos e salas comerciais que tornam a inserção estratégica para aqueles que trabalham nessa região. Por ser um ponto turístico de grande relevância para a capital mineira, possui equipamentos urbanos possibilitando que os moradores do bairro consigam realizar suas principais tarefas cotidianas e de lazer sem que haja um grande deslocamento para outras partes da cidade. Agora vamos falar sobre a história da habitação no Brasil. Para que seja possível compreender o que está sendo analisado neste trabalho, é necessário que haja conhecimento sobre a história da habitação no Brasil e os problemas acerca dessa questão, e a partir daí, realizar a análise sobre os problemas e sobre a pouca eficiência dos programas habitacionais brasileiros na tentativa de criar habitação de qualidade para as pessoas. E como a habitação no Brasil é vista como uma mercadoria e não como um direito, sendo essa uma das principais razões para a baixa qualidade das moradias voltadas para programas que garantem o acesso à habitação. Seguindo a linha do tempo, em 1500 ocorreu a invasão de europeus às terras pertencentes aos indígenas. Em 1534, houve a divisão do território em capitanias hereditárias. Já em 1850, surgiu a Lei de Terras, que foi a primeira iniciativa com o objetivo de organizar a propriedade privada no Brasil. No período de 1889 a 1938, ocorreu a Guerra dos Sertões, que foi um período de conflitos no sertão que eram caracterizados pela luta da terra, por vezes com sentido messiânico, respondido com a violência de uma república armada. Em 1930, na era Vargas, em meio ao desenvolvimento e à criação das leis trabalhistas, o poder público passou a investir diretamente na habitação social, como uma das frentes da promoção de um estado de bem-estar. Em 1942, surge a Lei do Inquilinato e surgimento dos IAPs. A Lei do Inquilinato congelou aluguéis e regulamentou as relações entre os proprietários e os inquilinos. Em 1946, surgiu a Fundação da Casa Popular. A Fundação da Casa Popular havia sido pensada como órgão centralizador de diretrizes de política urbana e promoção de habitações para baixa renda. Em 1964, surge o BNH, o Banco Nacional de Habitação. Foi uma criação de sistemas que visavam impulsionar o financiamento imobiliário e a construção para as pessoas de baixa renda. Em 1983, houve a criação da Urbel, que foi o principal órgão municipal responsável pela política habitacional na gestão da Frente BH Popular. Em 2003, houve a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. E em 2009, surgiu o programa Minha Casa Minha Vida. Em 2002, a Constituição garante o direito à moradia e seria proposta em 3 dimensões: a gestão e controle social, desenho financeiro e aspectos urbano-fundiários, e tratava de questões em âmbito público e privado. Para resolver as questões de moradia no país, era necessário articular todas as políticas públicas urbanas e implementar instrumentos de reforma urbana. Em 2001, houve a aprovação do Estatuto da Cidade no governo de FHC, e a aplicação nos municípios seria através de planos diretores, criação de uma estrutura institucional com participação e controle social, articulação intergovernamental e intersetorial e a criação de um novo modelo de financiamento e subsídios. A vitória de Lula em 2002 foi uma oportunidade de implementação dessas propostas. Em 2003, houve a criação do Ministério das Cidades, que foi coordenado pelo ministro Olívio Dutra, e em 2004 a formulação de nova política habitacional, instaurada também o Conselho das Cidades. Em 2005, o governo se comprometeu a aplicar R$ 1 bilhão por ano de recursos do Orçamento Geral da União para o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, a fim de subsidiar programas habitacionais.
Em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, disponibilizou recursos orçamentários federais para a urbanização de assentamentos precários, em larga escala, e reformas de infraestrutura, permitindo investimentos em cidades precárias no país. Em 2008, com o objetivo principal de formular uma estratégia de longo prazo para equacionar as necessidades habitacionais de modo a universalizar o acesso à moradia digna para todo cidadão brasileiro, o Plano Nacional de Habitação reconhece a diversidade da rede urbana brasileira e incorpora as particularidades da zona rural e considera as dinâmicas demográficas para atender às necessidades dessas áreas. A partir daí, foram definidos 4 eixos estratégicos: financiamento e subsídio, arranjos institucionais, cadeia produtiva da construção civil e política urbana, fundiária e ambiental. E, enfim, em 2009, surge o programa Minha Casa Minha Vida. Agora, falando sobre a política habitacional no Brasil, o governo Lula, com o Minha Casa Minha Vida, ampliou o acesso à moradia para as pessoas de baixa renda. Porém, não foi dada devida atenção às questões urbanísticas e fundiárias, levando a projetos de baixa qualidade arquitetônica e urbanística. Desse modo, levou a enfraquecimento e à deformação do Ministério das Cidades, pois passou a ser sacrificado pela política de governabilidade, que exigiu levar à sua direção um grupo político que não existia e não formulou um programa para enfrentar a complexidade da questão urbana no Brasil. Era esperado que a manutenção desse grupo no comando do Ministério das Cidades não siga a trajetória que tiveram os antigos órgãos promotores de habitação no período de 1937 a 1964, que, subordinados ao Ministério do Trabalho, acabaram virando cota vitalícia do PTB, o que impediu qualquer transformação de uma estrutura totalmente superada, mantida naquela época pelo clientelismo, e que apenas pôde ser superada com a trágica mudança dos dirigentes do país em 1964. Aprofundando um pouco mais sobre a tipologia habitacional Minha Casa Minha Vida, trataremos sobre o surgimento do programa. Inicialmente, ele foi pensado pelo ministro da Fazenda em parceria com empresas privadas no governo do Lula. Seu intuito era burlar o início de uma crise no país. Dessa forma, ele impulsionava a geração de postos de trabalho e investia no setor da construção civil. Além disso, sua finalidade foi criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais, por meio de requalificação de imóveis urbanos e habitações rurais, facilitando dessa forma o acesso de famílias baixa renda à casa própria. Para ser beneficiado do programa, além de ser baixa renda, é necessário cumprir alguns critérios estabelecidos pelo governo, sendo eles: o usuário contemplado não pode ser dono ou ter financiamento de outro imóvel residencial. Ele não pode ter débitos com o governo federal e, além disso, ele não pode estar cadastrado no Sistema Integrado de Administração de Carteiras Imobiliárias ou no Sistema Nacional de Mutuários. Desde o início da divisão do terreno que deu origem ao bairro Trevo, foram construídas grandes propriedades que tinham quintais extensos e os moradores eles eram pertencentes à classe média. Destoando um pouco do padrão dessas residências mais antigas, foram inseridos 2 empreendimentos residenciais voltados para pessoas que se encaixam na faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida, sendo o Residencial Conquista e o Residencial Recanto da Lagoa, sendo esse o último empreendimento escolhido para análise da tipologia habitacional Minha Casa Minha Vida. Tratando sobre o Residencial Recanto da Lagoa, o projeto, construção e entrega das unidades habitacionais foram de responsabilidade da construtora Tenda. O projeto data dos anos 2016 a 2017 e foi construído entre 2018 e 2020. Destoando das construções presentes no bairro Trevo, cada unidade habitacional possui 42 metros quadrados. O empreendimento conta com 320 unidades no total e é voltado para pessoas que atendam aos critérios da faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Os programas foram entregues em 2021 aos contemplados com atrasos contratuais. O empreendimento está localizado entre as ruas Otília Moreira e Priscila Duarte Braga. O seu terreno possui um desnível aproximado de 10 metros.
Para que houvesse uma conexão entre os blocos, foi criada uma rampa circular e o espaço entre esse desnível foi direcionado ao uso de acesso e veículos. O prédio possui janela em todas as suas fachadas e as regiões críticas de insolação são as fachadas que estão voltadas para a Rua Priscila Duarte Braga. Sobre o lazer ofertado aos moradores do residencial, ele conta com áreas complementares externas, como playground para crianças, uma horta, salão de festa com churrasqueira, praça de jogos, apoio de festas e um bicicletário. Esses blocos de apartamentos são conectados por caminhos que circulam ao redor deles e são cercados por uma extensa área verde. Abaixo temos imagens do salão de festas e da área externa que conta com churrasqueira, e a seguir temos imagens também do playground e da pequena horta para os moradores. Sobre a disposição interna das unidades habitacionais, a construtora Tenda previu 3 opções de layout, sendo 2 opções para apartamentos de 1 quarto e uma opção para apartamento de 2 quartos. No projeto, foi tratado que haja uma flexibilidade da disposição interna e possibilitando que o comprador organize o interior conforme suas preferências e necessidades de uso. Agora, vamos falar um pouco sobre o processo construtivo. A construção do residencial Recanto da Lagoa se deu com o uso de alvenaria estrutural, e a empresa responsável pelo projeto e pela execução da obra foi a construtora Tenda. As vedações também são de alvenaria estrutural e possuem algumas aberturas estratégicas. O condomínio possui também rede elétrica, rede de esgoto e telefonia para cada um dos apartamentos, e a caixa d'água de cada bloco possui telhado embutido. Sobre a ventilação e iluminação natural, a partir da observação das plantas das 3 tipologias de unidades habitacionais pertencentes a esse empreendimento, é notável que todas as janelas que permitem a entrada de luz e ventilação natural estão direcionadas para paredes, impedindo assim que ocorra a ventilação cruzada. Agora iremos falar sobre o atraso na entrega e a insatisfação dos contempladores. Devido às reclamações em massa, o atraso das entregas das unidades habitacionais virou alvo de notícias na televisão e na internet, tendo matéria feita pelo site do G1 e uma reportagem exibida no MGTV. São 116 famílias que reclamam no atraso da entrega do imóvel. Um dos entrevistados, o professor Walter, mostra o seu contrato informando a entrega em 2021, mas ele afirma que a construtora ofereceu uma proposta de antecipação, que foi descumprida. Os apartamentos foram vendidos na planta e aparentam estar prontos para morar, mas quem comprou contra o que já entrou para a vistoria e depois ficou sem respostas. O empreendimento, entregue formalmente aos moradores em 2021, apresentou uma série de desacordos e desagrados decorrentes dos atrasos estabelecidos para a entrega das chaves das residências. Ao se pronunciar formalmente sobre o assunto, a construtora Tenda divulgou a seguinte nota. Eles informam que o empreendimento em questão foi lançado em maio de 2018 com a promessa de entrega contratual para maio de 2021. Alguns moradores tiveram a entrega antecipada no contrato por conta do adiantamento das obras e que o condomínio está em etapa de finalização de documentos e liberação pela Prefeitura. A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que já emitiu atestados parciais, mas o documento final só quando todas as unidades forem vendidas, já que é um empreendimento de interesse social. Entretanto, segundo a Prefeitura, não há impedimento para a ocupação das unidades já comercializadas. A construtora Tenda informou que não pode liberar um empreendimento enquanto não tiver o habite-se do empreendimento todo, ou seja, nenhuma unidade vai ser entregue sem o documento final da Prefeitura. Ao pesquisarmos mais a fundo na internet, encontramos algumas avaliações sobre o residencial Recanto da Lagoa. Sua avaliação é de 4 estrelas, mas a maioria dos comentários são negativos e todos em relação ao atraso da entrega das chaves, como dito anteriormente. Analisando a ficha técnica do residencial Recanto da Lagoa, sua localização está situada na rua Dirceu Duarte Braga, 337, no bairro Trevo, em Belo Horizonte. O seu projeto foi realizado no ano de 2016 a 2017 e foi construído de 2018 a 2020. A área total do terreno se aproxima a 17 mil metros quadrados e sua área total construída é de 188 metros quadrados por andar, mais 4.650 metros quadrados de estacionamento. Cada unidade habitacional possui 320 metros quadrados, totalizando 320 unidades habitacionais no residencial inteiro.
A responsável pelo projeto foi a Tenda e ela abordou tanto a concepção do projeto quanto sua construção. De posse informações de diagnóstico levantadas tanto na análise do residencial Recanto da Lagoa quanto o bairro Trevo, chegamos à conclusão que, por mais que o residencial Recanto da Lagoa esteja localizado distante da centralidade de Belo Horizonte, a implantação do conjunto no bairro Trevo, na região da Pampulha, aproxima os moradores dos principais marcos da cidade e também os garante acesso às principais vias da capital, devido sua proximidade com a estação da Pampulha e acesso ao sistema de ônibus móvel. Entretanto, a população carece de uma maior atenção nos setores de saúde e educação. O local não possui hospitais nas proximidades e as quantidades de escolas públicas e creches são irrisórias. Se tratando a respeito do projeto da moradia, não houve diálogo com os moradores para entender como suas demandas de rotina influenciam no modo em que se apropriam de suas casas. Entretanto, mesmo com a limitação do prédio ser feito de alvenaria estrutural, foram ofertados aos usuários do espaço 3 opções de planta, com opções de 1 ou 2 dormitórios no apartamento. O condomínio torna o espaço exterior convidativo aos moradores por meio dos equipamentos projetados no espaço, como playground para crianças, salão de festa, mas peca ao projetar um espaço mínimo de convívio nas unidades habitacionais, com plantas de layout bagunçados e que definitivamente não suportam com conforto e qualidade de vida famílias que possuam mais que 3 integrantes. Vale reiterar a falta de comunicação da construtora Tenda com os moradores da região e dos atrasos para a entrega das chaves para os respectivos donos das residências. Em tempo, gostaríamos de frisar que as principais fontes de informação para a pesquisa foram retiradas do site BHMap e da cartilha de bairros da Prefeitura de Belo Horizonte. Ao final, agradecemos a paciência de todos por nos acompanharmos na jornada de conhecer